Fazer xixi em uma piscina clorada pode gerar uma substância tóxica na água. Eu sou Emílio Garcia e esse é o Notícia Científica de hoje. Com esse vídeo a gente começa a 5ª semana de isolamento social. Apesar de eu saber que tá bastante difícil ficar em casa, da gente sentir falta de contato com outras pessoas e dos problemas econômicos que isso pode trazer, continua sendo muito importante que, se possível, se você puder, você fique em casa. O isolamento social é a principal atitude que a gente tomou, que é responsável pelo atraso do surto de corona no nosso país. E quanto a gente mais atrasar esse surto, mais o nosso sistema de saúde vai conseguir tratar as pessoas que precisam. E os dados do mundo inteiro nos mostram que qualquer afrouxamento nesse momento é extremamente perigoso para a saúde da nossa população. Então, se você tiver a possibilidade de ficar em casa, fica, porque isso vai nos ajudar a combater essa pandemia. E vai ajudar principalmente as pessoas que trabalham nos sistemas de saúde. Então, se você puder, fique em casa. Você já deve ter entrado numa piscina ou no mar e percebido que a nossa vontade de fazer xixi aumenta quando a gente está nesse tipo de situação. Tem gente que fala que é o barulhinho da água, tem gente que fala que é a sensação da água em volta do corpo, tem gente que fala que é o frio que a gente sente quando a gente entra nesse tipo de ambiente. O multicampeão Michael Phelps falou que todo mundo que já entrou numa piscina já fez xixi na piscina. E parece que ele está certo. No vídeo de hoje nós vamos discutir, em primeiro lugar, o que é o sistema excretor e quais tipos de substâncias são liberadas por esse sistema excretor. Depois nós vamos falar por que a gente sente vontade de fazer xixi quando a gente entra na piscina ou quando a gente entra no mar. E vamos discutir a quantidade de xixi que a gente pode encontrar numa piscina e principalmente quais são os problemas que esse xixi podem causar. A gente pode definir sistema excretor como um sistema de órgãos ou células capaz de eliminar as substâncias que estão em excesso ou são tóxicas no nosso organismo. No nosso caso, o que a gente considera sistema excretor são os nossos rins e o sistema de eliminação de substâncias que são produzidas neles, que são as uretras, a bexiga e o ureter. O sistema excretor ele tem como funções eliminar o excesso de sais que estão no nosso sangue, o excesso de água que está no nosso organismo e principalmente os compostos nitrogenados que são produzidos a partir do funcionamento do nosso organismo. Esses compostos nitrogenados tendem a ser extremamente tóxicos e, se não forem eliminados, podem causar a morte daquele organismo ou a nossa morte. Por isso que quando a gente vê aquelas séries médicas, uma das coisas que esses médicos sempre falam, uma das coisas que o House sempre fala, é se os rins das pessoas estão funcionando. Os rins não funcionarem é um problema extremamente sério que pode levar ao óbito. Algumas outras partes do nosso corpo conseguem excretar algumas toxinas também, como por exemplo a nossa pele, e a gente pode considerar um exemplo extremo o nosso pulmão eliminando o excesso de gás carbônico que a gente tem na nossa circulação. Um aspecto do nosso organismo que é extremamente relevante é a capacidade que o nosso organismo tem de absorver água. Na verdade, isso é muito comum em todos os seres vivos que vivem no ambiente terrestre. Como a gente perde muita água para o ambiente, a nossa capacidade de absorver ou reter água foi selecionada para que a gente retenha a maior quantidade de água possível. Isso quer dizer que praticamente toda a água que a gente bebe é absorvida pelos nossos intestinos. E isso pode ser um problema, porque isso aumenta o volume do sangue. Esse volume do sangue faz com que a pressão sanguínea aumente. Por isso a função dos nossos rins de eliminar o excesso de água. Você já deve ter reparado que quanto mais água você bebe, mais vontade de fazer xixi você vai ter, porque você está aumentando a quantidade de líquido no seu sangue, que vai ser mais retirada do sangue pelos seus rins e eliminado quando você faz xixi. Nesse processo de medição da pressão que a gente tem nos nossos vasos, nós precisamos falar de células barorreceptoras. São células que nós temos espalhadas pelo nosso corpo e que são responsáveis por medir essa pressão. Elas vão mandar informações para o nosso cérebro que vão mudar o controle dessa filtração de líquido que a gente vai ter na nossa circulação. Então, quando a pressão está alta demais, os nossos barorreceptores produzem essa informação e isso aumenta a atividade dos nossos rins na eliminação da água. Ao fazer isso, o volume do sangue diminui, o sinal dos barorreceptores diminui também e a atividade dos rins volta ao normal. Entender o papel dos barorreceptores no funcionamento dos rins e na eliminação do excesso de água é fundamental para a gente entender por que sempre que o nosso corpo está cercado de água a gente sente vontade de fazer xixi. Os fisiologistas, ao estudar isso, perceberam dois fenômenos. O primeiro é que quando a gente entra na água, a pressão que o nosso corpo começa a sentir, ela aumenta. E quanto mais fundo você vai, maior é a pressão que você vai sentir. E você está somando a pressão que a atmosfera faz no nosso corpo, que ele já está
plenamente acostumado, ou seja, que a gente nem sente, mas a pressão daquele volume de água que está de novo em cima do nosso corpo. Essa pressão causa o mesmo efeito do nosso corpo daquelas meias de compressão que você já deve ter visto a sua avó usando. A função da meia é ajudar o sangue circular, ou seja, aumentar a pressão nos vasos para que o sangue das pernas circule melhor. Como isso acontece no nosso corpo inteiro, e nós temos regiões que têm áreas proporcionais maiores, como por exemplo os nossos membros superiores e inferiores, quando a pressão aumenta aqui em volta do meu dedo, existe uma tendência do sangue se concentrar mais no meu tórax. Então a pressão da água, principalmente nos meus membros, faz com que a quantidade de sangue nos meus braços e pernas seja um pouco menor e a quantidade de sangue no meu tórax seja um pouco maior. Além dessa pressão nesses membros, que funciona como se eu tivesse cercado por uma grande meia de compressão, uma outra coisa que acontece também é que geralmente essa água ela está mais gelada do que a temperatura do meu corpo. E essa diferença de temperatura provoca um processo de vasoconstrição, principalmente nas minhas extremidades, para proteger o meu corpo do frio. É o que acontece, por exemplo, quando você está num ambiente muito gelado, em que a sua mão fica mais clara, porque a circulação de sangue nas extremidades diminui. Você já deve ter visto aqueles documentários em que pessoas que ficam presas no frio, ou que alpinistas perdem a ponta dos dedos, a ponta do nariz e a ponta das orelhas por congelamento. Isso acontece porque o tecido morre, porque está gelado demais, mas também tem um fator agravante que é a falta de circulação de sangue, ou a diminuição da circulação de sangue nesse ponto. Quanto mais para a extremidade eu vou, maior é a perda de calor. Se tiver frio demais, o meu corpo automaticamente diminui o fluxo sanguíneo nessas partes. Se o meu corpo está na água e a água está mais gelada, que é o que acontece geralmente do que o meu corpo, para evitar a perda de calor excessivo para o ambiente, o meu corpo faz então é provocar essa vasoconstrição. E essa vasoconstrição também diminui o fluxo de sangue nos meus membros, aumentando a quantidade de sangue controlada no meu tórax. Nesse caso da temperatura, para manter o meu corpo mais quentinho, uma vez que todos os órgãos vitais estão contidos em tórax e abdômen, fora a cabeça, é claro. Então eu tenho dois fenômenos que tiram sangue das minhas extremidades e colocam sangue no meu tórax. O que é interessante a gente perceber é que esse aumento do volume sanguíneo no tórax afeta o funcionamento dos baroreceptores, que são aquelas células que percebem a pressão no nosso sangue. Como tem mais sangue no tórax, a pressão sanguínea nessa região tende a aumentar e esses baroreceptores percebem isso. Como explicado anteriormente, quando a pressão aumenta, os baroreceptores produzem um sinal que faz com que os nossos rins eliminem mais água do sangue. A nossa bexiga fica mais cheia e a gente fica com mais vontade de fazer xixi. Agora, se você vai fazer xixi na piscina ou se você vai sair da água para fazer xixi no banheiro, isso é uma escolha sua. Só que o que os estudos mostram é que a maioria das pessoas não vai sair da piscina para ir ao banheiro. Um trabalho feito nos Estados Unidos mostrou que numa piscina olímpica, que é uma piscina bem grande, a gente poderia encontrar 76 litros de urina. Mas qual que é o grande problema da gente fazer xixi na piscina? Então já é extremamente asqueroso você imaginar que você está se banhando no seu xixi, mas principalmente que você está se banhando no xixi dos outros. Mas biologicamente ou quimicamente, fazer xixi na piscina tem algum efeito? E a resposta para a química disso é sim. Quando a gente faz xixi na piscina, principalmente naquelas que são tratadas com cloro, pode ocorrer a formação de uma substância tóxica conhecida como cloreto de cianogênio. Mas antes da gente explicar esse pedaço, vamos tentar entender por que a gente joga cloro na piscina. Um dos maiores problemas da gente ter um local que tem uma grande quantidade de água e que nessa água a gente pode ter matéria orgânica é o desenvolvimento de fungos e bactérias na água. A maior parte das doenças e dos problemas que a gente tem causados com piscinas está ligada à biologia da água em que a gente está mergulhando. Para evitar a contaminação dessa água, as pessoas responsáveis por piscina têm testado diversas substâncias para matar esses organismos, principalmente esses micro-organismos. Um dos elementos mais usados, e a gente vai ter diferentes formas com que esses elementos podem ser manipulados, é o cloro. Um outro exemplo do uso que a gente pode dar de cloro é a água sanitária que nós podemos usar para desinfetar banheiros.
A atividade do cloro é extremamente conhecida atacando células vivas. No caso da água, principalmente células de algas que podem se desenvolver na água, bactérias que podem estar ali também e alguns protozoários, como por exemplo a giardia. Cloro também é extremamente efetivo contra fungos, só que a gente tem que tomar cuidado porque fungos são mais resistentes, ou seja, eles precisam ficar mais tempo numa água clorada para que morram. Por isso que a água da piscina tem que ser constantemente clorada quando esse é o tratamento escolhido. A quantidade de cloro usada na piscina pode ser grande, mas ela raras vezes é nociva. O máximo que vai acontecer é uma irritação das mucosas quando tem cloro demais na água. Ou se você for alérgico, isso pode ser um problema maior. É esse cloro que vai reagir com os compostos nitrogenados que eu citei lá atrás da nossa urina. Esse cloreto de cianogênio é um gás que vai ter a mesma ação daqueles gases usados pela polícia para acabar com manifestações. Ele vai atacar os seus olhos, fazendo os seus olhos lacrimejarem, vai atacar sua pele e vai atacar os seus pulmões. Em grandes quantidades, isso pode levar à morte. Mas isso quer dizer que eu posso morrer ao fazer xixi na piscina? E a resposta básica para isso é não. Porque a quantidade dessa substância que você vai produzir ao urinar numa piscina clorada é muito pequena. Principalmente porque o volume de água da piscina tende a ser muito maior do que a quantidade de xixi que você consegue fazer. Para tentar provar que isso é verdade, os pesquisadores pegaram em laboratório e misturaram ácido úrico, um composto nitrogenado, em uma água clorada em laboratório. No pior cenário possível que eles consideraram, eles conseguiram produzir uma quantidade de cloreto de cianogênio de 30 miligramas por litro de água. Para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial da Saúde considera uma água potável com até 70 miligramas de cianogênio por litro de água. Então, apesar de ter essa formação dessa substância tóxica, a quantidade dessa substância no volume gigantesco de água é muito pequena. Um outro trabalho mostrou que para essa piscina ficar tóxica, eu precisaria ter 1/3 de urina e 2/3 de água clorada para formar uma quantidade de gás necessária para ameaçar a vida de alguém que entrasse nessa piscina. O maior risco que a gente corre ao entrar numa piscina, no final das contas, é de afogamento. Então, fazer xixi na piscina pode ser algo muito nojento, mas é muito pouco provável que isso cause qualquer efeito real que afete a saúde do nosso organismo. É isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Além disso, pega o link que está aqui em cima e manda para alguém que você acha que pode gostar. Até a próxima, tchau!